O Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto. Que a militância bolsonarista propriamente dita, em momentos de crise até vai e defende, mas ainda não vestiu a camiseta do Flávio candidato. Tá difícil, mas você veja que essa pesquisa do Real Time Big Data, ela é muito ruim para o Lula. Porque tudo tá jogando contra o Flávio. Tudo. E eu vou dizer mais coisas que estão jogando contra. E mesmo assim, ele subiu 2 pontos. Teve uma entrevista para a CNN hoje. Quem foi lá? Ele, com a sua varinha, falando a Avada Kedavra, Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, certa altura da entrevista, ele falou que o Flávio foi escolhido pelo pai, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, isso nós sabemos, né? Aí o alemão escreve para candidato à presidência. Não, ele foi escolhido pelo pai para ser o Superman na nova montagem da Marvel. É para contextualizar. Todo mundo sabe que ele é o escolhido para candidato à presidência. Para contextualizar. Não, ele vai ser a She-Ra agora na sequência do Mestres do Universo. Vai ser o Flávio agora. O texto tem que ficar mais conciso. Vai ficar muita coisa para ler, a minha garganta dói. Bom, então ele foi escolhido pelo pai. Para quê? Isso aí mesmo, tá? Mesmo, aí que vem a merda do Valdemar. Mesmo sem estar preparado para assumir essa posição. Olha, ouçam da boca de Valdemar. O Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. E ele foi escolhido, o Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto. E eu vou ter uma reunião hoje à tarde com o Flávio, vou ter uma reunião com o Flávio e com o Rogério Marinho para discutir isso aí. Nós vamos conversar com os outros partidos, estamos conversando. Agora você vê, um partido que tem um fundo partidário, um fundo eleitoral, que é maior do que o PIB de muito país do mundo, dizer que não tem um projeto de país, vai tomar no meio da goiaba. O que está fazendo com o dinheiro de fundo? E fora o dinheiro da emenda. E não tem um projeto de país. Não, olha, é de se lascar. Eu não sei se ele está ganhando mensalão de novo, porque eu acho que o Lula está oferecendo um mensalão pro Valdemar. Porque quem pega uma, pega duas. Porque ele e a Michelle estão disputando camisa 10 da campanha do Lula. E tem mais, eu falei da Michelle, eu vou falar das cajazeiras. Doroteia, Dulcinea e Judicéia. As irmãs Virjona de O Bem Amado. De acordo com a Malu Gaspar, do jornal Globo, aliados de Flávio Bolsonaro passaram a acompanhar os movimentos de Tiago Miranda, publicitário que foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero por sua ligação com Daniel Vorcaro. Tiago Miranda tem sinalizado que se cair, não vai cair sozinho, que vai levar autoridades do meio político. Aliados de Flávio temem que o senador seja destinatário da mensagem do publicitário, já que foi Tiago Miranda quem intermediou a negociação que levou Daniel Vorcaro a aportar 62 milhões no filme Dark Roy. Eu não coloquei isso aí na pauta. Eu coloquei das cajazeiras. Não, mas eu não quero isso aí é chato. Põe as cajazeiras, roda aí. Roda, roda, roda e avisa, 1 minuto de comercial. As cajazeiras aí depois, é isso aí. Tá? Depois eu vou falar das cajazeiras. Escuta, finge que eu não falei das cajazeiras, vamos falar só do Valdemar. Isso que tem o Valdemar jogando contra aí.
Pavinato, é difícil. Nós comentamos ontem até, né, desse contexto de inimigo íntimo. Tivemos a madrasta, tivemos agora o Valdemar, e o Valdemar, ele falou outra vez, logo quando o Ciro Nogueira sofreu, né, operação policial, perdão, pela Polícia Federal, mas ele seria um bom, né, vice-presidente na chapa. Aí depois ele falou, agora ele fala isso, aí ele falou da foto. Não, eu já tinha conhecimento que tinha foto. Se estava em suspeita a foto seria por IA, ou se a foto for por tirado por uma pessoa aleatória, no caso o Circaro foi conhecido depois. E a aleatoriedade, teve gente que não entendeu que eu falei isso ontem, a aleatoriedade está dentro da imprevisibilidade exatamente conforme o Flávio Bolsonaro já estava falando. Né? Não, aí ele fala, não, eu já vi essa foto antes. Ou seja, ele está agindo contra o Flávio Bolsonaro. Né? Então quem precisa de um adversário? O Lula não fez nada contra o Flávio Bolsonaro, somente Valdemar Costa Neto e Michele Bolsonaro estão fazendo. E aí, por causa disso, que eu acho até que o pessoal está tendo um senso crítico e o Flávio se mantém nas pesquisas. O Flávio também um pouquinho, o negócio da prestação de conta ainda não me desceu. Prometeu, tem que cumprir. E aí, a própria situação das pesquisas, né, que eu não confio muito em pesquisas, mas aquele critério ali que o Caiado, avançando para o segundo turno, se divide, né, entre Lula e o Flávio Bolsonaro os votos, sinceramente, eu não confio nesse critério, né? Para mim, tá muito mais, está em ascensão o Flávio, exatamente pela viabilidade dele, né? E aí eu vou para outra parte que envolve o debate. O debate e o Lippe, o ex-ministro da Previdência e ex-ministro do Trabalho na época da Dilma. Vale lembrar que o Lippe, ele foi afastado do Ministério do Trabalho em 2011 por favorecimento a ONGs. Na época era Dilma Rousseff o governo. E aí, agora, pelo escândalo do INSS, no Ministério da Previdência, ele também foi afastado. Vale lembrar que o PDT tem um convênio de cooperação de gestão pública com o Partido Comunista Chinês. A gente tem que lembrar isso também, envolve essa cooperação, até publicado no site do PDT. E aí a gente vai para o debate. Óbvio, aquele candidato à reeleição não quer participar do debate, ele não quer a contraposição, ele não quer o argumento contrário, o questionamento da administração dele, está muito claro que ele não tem o que oferecer, o que o Lula 3 foi um tampão do fisiologismo. Essa é a verdade. Ele não tinha plano de governo, não apresentou quem seria o ministro da economia dele, omitiu, e revelou depois que seria o Fernando Haddad, e ficou por isso. Aí agora, participar desse debate, fica o questionamento, qual o sentido? E curioso que a esquerda, sempre quando perde em primeiro turno, ou quando é aprovado um projeto de lei que é contrário aos seus interesses, à sua agenda, né, a sua agenda louca, né, eles falam, não, aí precisa de mais debate, precisa de debate da sociedade, precisamos debater, aí vem o candidato, não, era importante o segundo turno para ter debate, aí não quer ter debate agora. É curioso isso. Aí você vê, aquela do Thiago Miranda estava na pauta, é daquelas novas, né, Alemão, que a gente falou no meio da tarde, mas é uma delas só que me interessa, a última parte, que é a dos perfis, exatamente. Sobe nessa daí, porque, Holliday, isso também está pesando contra essa pré-campanha do Flávio. Eu olho aqui o chat, por exemplo, por que você não bloqueia permanentemente esse Erivaldo, o Alemão? Não, ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Muito escroto. Eu quero, isso aqui não é terra de ninguém. Entendeu? Aqui é iniciativa privada. Então, diz muito escroto esse cara aí. Não, muito violento. Ai, meu Deus, que violento. Tem muita gente aqui no chat também que está repercutindo um assunto com uma certeza que é espantosa. Não vão falar da ligação da família Bolsonaro com o crime organizado, não vão falar da ligação da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro, porque este assunto, esta afirmação, faz parte de uma campanha difamatória feita por perfis fakes, engendradas para atingir intenção de voto contra o Flávio Bolsonaro. A equipe jurídica do PL afirmou que o TSE, afirmou para o STE que identificou uma rede de 20 mil perfis falsos nas plataformas da Meta que
que atuavam para impulsionar propaganda negativa contra a pré-candidatura do senador à presidência. Do Meta, estamos falando de Instagram e Facebook, veja que não é X. Além das candidaturas de Tarcísio de Freitas e Cleitinho Azevedo, que vai ser candidato ao governo de Minas. O coordenador do PL, senador Rogério Marinho, coordenador do quê? Da campanha. Coordenador de pré-campanha. Você fala que tem alguma coordenação essa pré-campanha, você está me tirando de trouxa, meu irmão. O Rogério Marinho, ponto, coordenador. É uma ofensa falar que está tendo alguma coordenação isso daí. O Rogério Marinho foi até o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, para pedir que seja aberta uma investigação a fim de identificar os financiadores do que caracteriza como organização criminosa para impulsionar conteúdos contra a direita. A campanha detectou um padrão em que perfis com poucos seguidores, muitos com menos de 50 seguidores, faziam contratações de R$200 mil para impulsionar conteúdos políticos usando CPFs falsos para posteriormente comprar impulsionamento nas redes e logo depois apagar os perfis para não deixar rastros. Aí eu fico me perguntando, foi pedir ao Cássio Conká. Quem é o Cássio Conká? É o mais novo amigo de infância do Lula. É o amigo de uísque do Lula. Que ele se encontra para o Lula falar do filho dele, que é o Ronaldinho dos negócios, e o Cássio fala do filho dele, que é o Ronaldinho da advocacia. O Cássio Conká que deve 2 favores para o Lula, uma indicação do STJ, e agora ele está pleiteando para o Lula indicar um amigo dele para o TRF da primeira região, para ser desembargador. E o Cássio Nunes Marques, o Cássio Conká, o queridinho do Brasil, que já falou que não vai pautar a revisão criminal do Bolsonaro, porque isso vai interferir na eleição. É óbvio, vai desfazer uma injustiça contra o líder da direita no Brasil, é óbvio que vai interferir na eleição. Bom, é esse o sujeito. Agora vamos dizer, né, que Deus está num momento muito bom e está operando milagres em pessoas suspeitas no Brasil. E o Cássio Nunes deu andamento a isso. O que vai acontecer? Já vou cantar a bola. Vai vir o Alexandre de Moraes e vai falar: eu estou prevento nesse assunto, porque tem um inquérito das milícias digitais, isso é um caso de milícia digital, então eu tenho que relatar. Aí ele pega, senta aquela bundona branca e peluda em cima, se é que tem pelo na bunda deles, um careca igual a cabeça, e nunca anda. Aí acabou. E aí a gente vê o seguinte fato: na eleição passada, o Lula foi eleito com a mão de ferro do Alexandre. Alexandre que, até o momento recente, teria mandado fechar a plataforma no Brasil e tirar do ar o acesso à plataforma no Brasil, se isso estivesse falando do PT ou do STF, ou dele, que ele considera o próprio STF. Mas aí não. Como é contra o Flávio, vá bene, né, Holliday? Pois é. E sabe o que é mais interessante? Se fosse... E a porra do PGE também, que não faz nada? Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.